Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 71 e hoje temos um episódio especial em parceria com os nossos amigos do podcast Sério Sapiens. Esse episódio é a parte 2 dessa conversa sobre políticas ambientais. Então, se você chegou aqui de paraquedas, se você pegou o bonde andando, a gente recomenda que você dê um pause aqui, vai lá no podcast Sério Sapiens para ouvir o início desse papo e depois você volta aqui para ouvir a continuação dessa conversa. É bem importante que vocês ouçam a conversa inteira, beleza? Dito isso, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e estou acompanhado da minha querida amiga, Dona Susan Cunha. Oi, gente, eu sou a Susan, a entomóloga da turma e a única representante feminina dessa equipe. Vamos aqui hoje discutir um assunto mais do que necessário e importante, né, no que diz respeito ao nosso ambiente. Então vamos para a parte 2 da conversa que a gente teve lá com o pessoal do podcast Sério Sapiens. Eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca soube falar. Sério Sapiens? Eu não sei dar essa entonação que a Gabi dá. Eu também tenho esse problema. É a prática de tanto ter que falar. Manda aquele questionamento, entendeu? Muito bom. E vamos lá, né? Mas antes da gente bater esse papo, eu peço então para a Susan convidar nossos ouvintes a seguirem as nossas redes sociais. Vamos lá, né? Então nós convidamos você, nosso ouvinte que já nos acompanha por aqui, e também você que está ouvindo agora pela primeira vez, a conhecer o trabalho do biologismo. Nós estamos nas redes sociais, então vem com a gente também no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e no blog Biologismo também, hein? Tem que estar lá em todo lugar marcando presença com a gente em todos os lugares, hein? Nós postamos diariamente conteúdo bem bacaninha aí de diversos temas relacionados às ciências biológicas. Então, em todas as redes é só procurar por @biologismo e seguir aí com a gente também de outras maneiras. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Essa é a primeira vez que a gente dedica um episódio inteiro do nosso podcast para falar sobre política, né? É claro que a gente já abordou e a gente discute um pouco de política em diversos episódios, mas a gente nunca tinha dedicado um roteiro completo a esse tema, né? Então, para impedir que a gente fale bobagem aqui, a gente convidou um pessoal que está mais acostumado a discutir sobre isso. Então, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindas, Gabriele Nunes e Isadora Santieff. Muito obrigada aí, gente. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Biologismo. Falar de um tema que está entre nós sempre, né? Que é política ambiental. E eu acho que muita coisa aqui pra gente continuar conversando, já que a gente já começou essa conversa lá no Sério Sapiens. Aí, Susan. Ah lá, ó. Ela faz uma entonação. não consigo. Gente, vou agradecer então o convite. Minha primeira vez aqui, diferente da Gabi, mas eu já sou uma fã assídua do biologismo em sigilo. É um prazer estar aqui, gente. E como a Gabi falou, para nós é muito importante trazer esses temas ambientais e políticos, porque como a gente gosta de falar no Série Sapiens, tudo é política. Então, não dá para separar
nenhum tema de política e o tema ambiental é um tema forte que não dá para separar de política. Sim, com certeza. Para quem não me conhece, eu sou bióloga também, sou pesquisadora em ecologia aplicada aqui da USP Exalc Piraciti e faço parte aí do podcast Sério Sapiens. Eu sou a Isadora, eu sou bióloga formada pela UFSCar e mestranda agora no programa de Ecologia e Biodiversidade da Unesp de Rio Claro. E é isso. Sensacional, time de peso. Salvo engano, a Gabi é a primeira convidada nossa a comparecer em 2 episódios completos, Susan? A Gabi, acho que é sim. Deixa eu... Olha, Tô achando, hein? Pode pedir música. Também já pode pedir uma música, hein? Não fez 3 ainda. Ah, É só o 3? Flávio. Agora vocês vão ser obrigados a chamar ela mais uma vez. Ah, com certeza. Não vai ser nenhum problema, não. Gabi é da casa. Ah, podia falar sobre ciência cidadã, hein? É verdade. Ó, Fica a dica aí. A gente tava falando, né, que eu falei que reduziu bastante, assim, uma porcentagem significativa do desmatamento na Amazônia pro mês de janeiro agora, né? E eu fiquei pensando se, de fato, essa mudança de discurso e esse pouco tempo de governo, ele vai conseguir ter um impacto positivo na redução ali da exploração da madeira e do garimpo. E é uma atividade, assim, que impacta demais, não só o meio ambiente, como as populações indígenas, né? Uhum. sim. A primeira impressão dá uma esperança, né? Porque parece que já foram para cima bem cedo, assim, né? Contra essas explorações ilegais dos garimpeiros e tal. A gente teve uma semana aí que foi bem intensa, assim, né? Garimpeiro correndo para tudo quanto é lado ali, várias apreensões. Eu comentei dos maquinários sendo destruídos e tal. Então, deixa a gente esperançoso, né? Essas notícias, assim, e que ocorreram bem cedo, né? Sim, eu acho que de garantir o território indígena protegido, você já consegue um bom início, assim. Talvez valha a pena explicar a galera, assim, que estiver ouvindo. Eu não sei se essa relação de garimpo e populações tradicionais, populações indígenas, ela é muito clara, né? Tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de entender o que tem uma coisa a ver com a outra, por que as pessoas não podem trabalhar ali no garimpo, né, tranquilamente, o que isso tem um impacto em comunidades do entorno, né, de forma geral. Eu acho que tem que dar uma contextualizada. Porque a gente tem muito, por exemplo, quando a gente pega a questão do garimpo, ele utiliza o mercúrio, né, o uso do mercúrio ali para separar o ouro, o minério, né, do material da rocha. Então, eu ia falar pedra, mas vou falar pedra, senão um geólogo vai aparecer aqui pra me xingar. Vai mesmo. Mas eles usam o mercúrio pra separar, pra quem não sabe, né? Esse material. Então, e o mercúrio a gente sabe que ele é uma substância tóxica, né? Eu acho que ninguém aqui gosta de comer ali na saladinha um mercúrio, no peixe. Eu acho que não é um tempero muito legal, assim, pra estar no nosso dia. Acho que tem muitas pessoas que realmente não têm noção de como acontece, né, o garimpo. E a pessoa acho que deve pensar que é tipo um seringueiro, né? Vai lá extraindo a borracha lá e tal. E não deixa uma consequência grave para o meio ambiente e tal. Em pouco tempo o negócio se regenera. E não é assim, né? Detona o meio ambiente, detona a biodiversidade que tem ali, prejudica as comunidades que vivem naquela região, né? Porque some peixe e a própria presença dos garimpeiros ali espanta os animais da região, né? E aí o povo que vive da caça subsistência não consegue mais, tem mais dificuldade de encontrar o animal para caçar, para se alimentar. Então é bem mais embaixo o buraco, tem muitas consequências, né, as atitudes, os atos desse povo, né, dessa galera.
Sim. Fora todas as questões ambientais, não, sociais também, né? Uhum. Os conflitos sociais são bem graves. Desde Exato. questão de doenças até exploração sexual, Uhum. agressões físicas, assassinatos. Sim. Enfim, é Do complicado. ponto de vista ambiental, a gente tem um problema muito sério que o Flávio citou, que envolve, por exemplo, bioacumulação, né? Sim. Então, o mercúrio, os metais, eles são bioacumulados na cadeia trófica. Ele não vai se dissolver ali e vai Isso é embora, uma acabou, questão né? mesmo. Ele vai bioacumular nos animais, em toda a cadeia, né, que vai se alimentando dele, inclusive nos seres humanos. Inclusive pessoas. Fora a água também que fica contaminada. Sim. Realmente arrasa tudo por onde passa. É. E aí, do ponto de vista social, eu vejo que não só, assim, você tem um impacto social das populações indígenas, porque você tem isso que você falou, Isa, né, de exploração sexual, traz doença, né, traz uma série de coisas, inclusive tráfico de pessoas, que a gente já ficou sabendo pelas reportagens, né, de indígenas que sumiram, enfim. Mas também tem uma consequência para as próprias pessoas que são, às vezes, marginalizadas e vão acabar trabalhando no garimpo por falta de opção. Sim. E você tem uma relação ali análoga à escravidão, né, de mão de obra escrava. Você tem uma série de consequências, uma única atividade, consequências, impactos negativos socioambientais, né? É um contexto bem complexo e que, mais uma vez, é aquilo que a gente falou, né? Tem alguém financiando, alguém financiando toda essa questão, então é uma cadeia de problemas, né? Não é só ali os garimpeiros que estão trabalhando ali Sim. que são o problema. E é por isso que precisa ter uma atuação interministerial aí, como a gente viu agora no início com a Sônia Guajajara, né, que encabeçou esse socorro aos Yanomamis, por exemplo, que aí envolveu o IBAMA, envolveu polícia, envolveu exército, envolveu uma série de... Sim. O SUS, né? Só um comentário que eu queria fazer, voltando só rapidamente, porque eu achei essa informação muito relevante, eu acho que pouca gente sabe, mas que, tratando-se do ouro especificamente, mas a distribuição do ouro aqui no Brasil, ele é um processo autorregulatório. Então, assim, a própria empresa ou o próprio grupo que extraiu esse ouro e que vai distribuir, ele próprio que vai fazer sua regulação. Tipo assim, ele não tem que comprovar que esse ouro veio de um local legal. Uhum. Não precisa comprovar. Então, claro que acontece muita retirada de ouro de forma ilegal, que vem com todos esses problemas que a gente comentou. E aí, quando esse ouro é comercializado, não tem garantia nenhuma de que ele tem que ter sido retirado de forma legal. E aí, depois a gente acaba vendo várias notícias de, tipo, joalherias riquíssimas, famosas, que descobre-se depois que esse ouro foi vindo de atividade ilegal. Então, eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser feita é essa questão da regulação da compra e venda dos materiais de garimpo, né? Sim. Uhum. Acho que vai na mesma linha de pensamento da questão que a gente comentou do tráfico de animais, né? Tem quem compra, então tem quem vende, tem quem trafica. Acho que no caso do garimpo segue nessa mesma linha de raciocínio, né? A gente acaba tendo quem compra, então a gente vai ter quem vende. E como não tem essa regulamentação, aí o negócio fica mais fácil ainda. Sim, já né? tem algumas regulamentações de tipo, não comprar produtos provenientes de desmatamento ilegal, por exemplo. Para desmatamento já existe. Mas para ouro, por exemplo, não tem. E acho que é uma coisa que pouca gente sabe. Eu mesma não sabia antes de eu ler notícias sobre. É que pro madeira, né, por exemplo, você tem selos e certificações que não necessariamente são obrigatórias, mas algumas empresas fazem. Sim. E como o selo, né, que a gente tem, por exemplo, em cadernos, quando você virar um caderninho seu ali, provavelmente ele vai ter aquele selinho do... Como é que chama? Eu sei qual é, mas eu esqueci o nome. FSC, né? Acho que é isso. Mas isso não é uma regulação necessariamente obrigatória. Agora, o ouro, isso é muito complicado para alguns minérios, né? É muito complicado porque, de fato, não tem essa regulação
nem uma regulação assim voluntária, porque você dificilmente consegue identificar. Eu vi que tem assim uma espécie de marcação para você saber de onde veio o ouro, né? Mas é muito mais difícil, um processo muito mais ainda custoso do que outros tipos de material. Então, eu acho que, enquanto, não recomendo comprar. E eu acho, às vezes eu tenho a impressão também que muita gente, quando lê certas notícias assim, tipo, não sei quem foi investigado por causa que extraiu ouro ilegal. Eu acho que a pessoa só pensa assim, tipo, extraiu ouro de forma irregular. Eu acho que nem sempre as pessoas também têm essa entendimento de que geralmente uma atividade legal dessa magnitude, ela vem acompanhada de diversos tipos de violência e em todas as camadas, desde a extração do produto até a comercialização do produto. Aquilo ali é um tráfico, né? Sim. Não é tipo atividade legal, é um tráfico. E isso envolve vários tipos de ameaças, não só ambientais, mas também É sociais. aquele lance da cultura, né? Ainda culturalmente, pelo menos no Brasil, é uma coisa que as pessoas não vê necessariamente como, nossa, que atividade ruim, né? Nossa, como Sim. estou degradando o meio ambiente, estou impactando comunidades. Não é um processo assim. E isso entra de novo na mesma questão lá do tráfico de animais. Você vê muitas vezes, já topei, inclusive com biólogos, com animais silvestres, né? Aí você pensa, putz, Uhum. mas eu já ouvi da pessoa assim, ai, mas eu tenho, o meu eu sei de onde veio, sabe? Eu comprei de forma Uhum. legal. Mas a questão é como que você garante toda a cadeia, sabe? Da onde veio aquilo, Sim. como que você garante como isso vai chegar para as pessoas? Como é que as pessoas não vão ver isso? Porque o que eu mais vejo é aqueles vídeos que aparecem de animais silvestres, animais exóticos, no Instagram, assim, e as pessoas comentando, ai, queria um, ai, que fofo, como queria, sabe? Essas coisas assim do consumo. Sim. E é muito doido isso, porque de fato, o seu pode ser isso pro tráfico, né? O seu pode ser você saber a origem, você ser um profissional da área e tudo mais. Mas a gente não sabe como que isso chega para as outras pessoas. Sim. E o lance ainda do garimpo, né? Como o produto final ali acaba sendo um produto meio de luxo, aí a galera passa pano mesmo, né? Todo mundo quer ter e tal, né? Até lembrei daquele filme Diamante de Sangue, né? Ah, é. Que fala um pouco sobre isso, assim, né? A questão dos diamantes lá, toda a desgraça que acontece ali, toda a exploração, galera miserável ali, trabalhando sobre mira de arma e tal, né? E o destino final do produto é algum granfino aí, algum milionário e tal, né? Uma madame, né? Que às Sim. vezes, muitas vezes pode até nem saber qual que é todo o caminho do produto, né? A origem até Uhum. chegar nela Sim. ali, né? Exatamente. Eu acho isso muito problemático. Tenho essa sensação de que as regulamentações para esse tipo de produto, eles vão vir de uma forma mais acelerada agora, nesses próximos anos, assim, porque é uma demanda, quase uma demanda de mercado, né? Porque é aquela coisa de não soar bem para o marketing. Sim, Então, sim. E a gente está bem representado agora nessa questão também de povos indígenas, Ministério do Meio Ambiente. Então, Sim. eu acho que essa questão tende a se desenvolver. pelo menos aqui no Brasil, né? A gente espera que sim. Mão Sim. invisível do mercado. Brincadeiras à parte. Ai, Mas é a novidade, né? Porque já que a gente tá falando do garimpo, nada melhor do que comentar o fato histórico aí, que é ter indígenas ocupando um ministério inédito, que é o Ministério dos Povos Indígenas, e a própria FUNAI, né? Agora não mais exatamente. Acho que ainda é FUNAI, né? Mas mudou o significado do I, né? Eles deram uma repaginada ali. Eu achei bem massa, assim. é É, importante adequar. Sim, Dá uma eu também achei adequada, né? importante. Bom, só o fato de ter uma indígena presidindo pela primeira vez a fundação, que é uma coisa absurda, né? É, mas, enfim,
acaba sendo simbólico também, não só simbólico, né? Que ali é uma pessoa que realmente sabe das dores dos povos indígenas, né? Sabe das necessidades e tal. E, e, e é muito importante isso, essa representatividade e tal. Ela trouxe, teve todo um ritual ali, né? De apresentação dela, que eu achei sensacional e tal. Mostrando um pouco da cultura de alguns povos indígenas ali. A Joênia, inclusive, acho que ela foi a primeira indígena a ser eleita deputada, né? Deputada. Infelizmente ela Sim. não se reelegeu dessa vez, mas, pô, ganhou um cargo que talvez tenha até mais importância que de deputado ali, né? Com a representatividade sensacional, né? A Joênia, eu acompanhava o trabalho dela pelas redes, né? Putz, ela, assim, era uma das principais vozes ali da causa indígena. Então, ela assumiu a FUNAI é, assim, um passo gigantesco que dirá a Sônia Guajajara, né? Pra mim, assim, representa, pra mim, não só pra mim, mas acho que pra população no geral, representa de fato uma reparação histórica com esses povos, porque pela primeira vez eles de fato vão ter voz. Se a gente for pegar, por exemplo, a Constituição, para quem não sabe, ela já garante os direitos dos povos indígenas há muito tempo, só que isso nunca foi, de fato, implementado, cumprido, né, ali. E acho que é interessante a gente comentar, ainda falando da questão da FUNAI, né? Que vocês comentaram uma mudança de nome, né, agora, para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que antigamente era a Fundação Nacional do Índio. E mais do que isso, né, porque se a gente vê no governo passado, a FUNAI foi praticamente desmontada, né, a gente teve desmonte completo. Sim. Sim. Onde a FUNAI, o principal objetivo dela era atrapalhar, né, todas essas questões indígenas. Onde já se viu uma coisa dessa? Então, acho que é importante a gente salientar também dessa questão da reativação, vamos dizer assim, da fundação, né? E sendo representado por uma indígena, então, aí o negócio é muito promissor, né? A gente espera que seja realmente implementado tudo que precisa ser, que nunca foi, né? Eu acho que é interessante a gente salientar isso. E, claro, a questão do Ministério dos Povos Indígenas também é uma puta de uma vitória. E, nossa, assim, eu me orgulho de dizer que votei na Sônia para deputada. Sim. Eu fiquei muito feliz com essa vitória e esperançosa também, né? De que esse avanço aí, essa integração realmente seja eficiente. E, claro, a gente tem que lembrar que não é no nosso lugar de fala, mas essa luta só está começando, né? Sim. E o pontapé foi dado agora. E eu acho que tem muita coisa aí para ser retomado, como eles mesmos dizem, né? Tem muita coisa para ser retomado e ser colocado nos lugares. Acho que é uma novidade muito importante e boa para o governo atual, né? E também, se a gente for ver, os ministérios dos povos indígenas está totalmente ligado à questão ambiental, à questão das mudanças climáticas, né? É uma coisa que a gente também tem que salientar. Eu só ia fazer o comentário que é meio absurdo a gente pensar que só agora uma indígena ocupando a fundação, né? Sim. É uma coisa, assim, surreal. Sim. Eu lembro que, acho que o Flávio vai lembrar também, a gente teve um episódio, né, com o Marconde, que é indígena, e ele comentou justamente a questão da FUNAI, ela ser um órgão que tutelava o indígena, né? É verdade. Que Exato. falava pelo indígena, como se o indígena não fosse capaz de tomar suas próprias atitudes, não fosse capaz de resolver ali seus próprios problemas. Então a FUNAI tinha mais esse serviço de tutelamento. Então talvez agora, com uma representante indígena, a coisa muda de figura, né? Sim. Era exatamente isso que eu ia falar, que eles vão fazer parte dos processos de decisão política, né? Já era a hora. Exatamente isso. Só que assim, eu vejo que eles vão ter um desafio muito grande, porque é como se começasse o trabalho do zero. Se a gente for pensar bem assim, sabe?
porque a gente teve não só retrocessos, mas essa questão toda da FUNAI não ser de fato até então para o indígena, né? É mais uma questão do Estado ali olhando com o olhar de quem não faz parte desses povos. Se a gente for pegar os indígenas, por exemplo, eles estão, acho que 14% do território brasileiro são de terras indígenas, o que ainda é pouco comparado historicamente, né, ao que essa dívida histórica que o Brasil tem com eles. Mas se for pegar o financiamento que a FUNAI vai ter, ainda é muito pouco comparado à quantidade de terras que eles vão ter que cuidar. Então, a gente pega 14%, né? O orçamento, acho que para 2023 estava na casa dos 600 milhões. É pouco para 726 terras indígenas, sabe? Tipo, proporcionalmente, ainda é um orçamento bem aquém do que deveria para fazer a quantidade de coisas que eles têm que fazer. Eu acho que, no geral, os novos ministérios vão sofrer com essa questão. E o que foi deixado para eles começarem a partir daqui, né? Ah, com certeza. Isso é uma coisa geral, porque a gente sabe, para quem não é familiarizado com a questão do orçamento federal, o orçamento ele é aprovado um ano antes, né? Uhum. Então, essa questão do orçamento estar aquém é justamente porque quem mandou o orçamento para 2023 não foi o governo atual, foi o governo anterior. Então, por isso que teve toda aquela discussão do teto, enfim. Esse ano de 2023, a gente está trabalhando com um orçamento aprovado em 2022. Então, tudo tem seus pormenores na política brasileira. Sim. E a economia já não estava aquelas coisas, né? E ainda tem essas questões de orçamento apertado para ministérios com um grau de importância, né? Relevante, né? Então tem que se virar nos 30 aí, né? Realmente vai ser complicado, mas já com uma mudança de ideias, né? Uma mudança de prioridades, a coisa já muda um pouco de figura, né? Já deixa um pouco de esperança, assim, mais esperança do que a gente tinha antes, né? Quer dizer, antes a gente quase não tinha esperança. Tava limitado o negócio, viu? Eu fiquei particularmente, assim, bem emocionada com esse resgate que teve ali do povo Yanomami, né? Quando vi as reportagens, assim, porque eu acho que foi além do que a gente esperava. Acho que veio mais à tona na mídia por conta dessa ação que a Sônia e o governo federal encabeçou. Sim. Mas, assim, o grau de desnutrição, o grau de impacto, né, ali naquela comunidade, por conta do garimpo, foi muito grande. E ter tudo isso escancarado, assim, acho que mexe bastante com a gente. E eram medidas que não eram difíceis de ser tomadas para se conter a situação, né? Não. Realmente fechar os olhos para o que estava acontecendo. Acho que isso é uma parte muito revoltante também da história. Não só fecharam os olhos, como incentivaram a prática, né? Sim. Com certeza. E aí quando a bomba explodiu, aí realmente fecharam os olhos, né? A gente ouve falar de algumas coisas absurdas aí, mas enfim, teve gente aí que hoje ocupa um cargo importante também, né? Senador aí, impedindo a ajuda de chegasse lá nessas comunidades, né? E é uma coisa inacreditável, revoltante demais, assim. E enfim, a chegada da Sônia Guajajara, da Joênia, a própria Célia Chacriabá, que também foi eleita, né, deputada, traz uma esperança para esses povos, uma esperança para o meio ambiente, né, e, sei lá, a gente imagina que a coisa comece a andar para frente agora, né. Sim. E também eu acho que para quem às vezes ainda pensa que ainda é muita terra, né, para pouco índio, que infelizmente a gente ouve essa frase lamentável. Quando a gente pega o desmatamento que teve nesses últimos anos, as terras que mais conseguiram conter
né, comparado com áreas protegidas, assim, no geral, foram as terras indígenas. Sim. Então, as terras que mais conseguiram conter o desmatamento, né, o avanço de outras práticas ilegais, foram as terras indígenas. Então, isso mostra um claro papel na preservação e conservação ambiental do Brasil. Então, assim, demarcar terras indígenas também é uma ação em prol da conservação e entra naquilo que a Susan, acho que falou, sobre a importância, né, desses povos para a área ambiental como um todo. Exatamente. E ainda voltando ainda ao começo do tópico aqui, o lance da mudança do nome da FUNAI, né, também tem é um pouco como a mudança do nome do Ministério do Meio Ambiente, né? De certa forma é simbólico, né? Para quem não se importa muito com isso, acha que é bobagem, né? Mudar de Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas é uma maneira de mostrar, tipo assim, ó, nós estamos olhando para vocês, né? A gente sabe da importância de vocês, a gente sabe que o termo índio, ele é pejorativo, né? Não representa o que são aqueles povos e tal. E já o termo indígena não, indígena significa quem é da terra, quem é daquele local, né? Embora sejam, né, seja parecido assim a fonética até a palavra, né, índio e indígena, é só uma coincidência, né? E eu acho interessante, acho que é simbólico, mostra que estão dando importância, né? E também pode representar um novo tempo, né? A partir daqui a coisa foi diferente, né? A gente tem agora uma indígena presidindo e não militares, né? Sim. Então, e quem melhor para corrigir isso do que alguém do próprio povo indígena, né? Eu acho que se fosse outra pessoa presidindo não só a FUNAI, mas um ministério relacionado, não teria essa mesma preocupação. É por isso que a gente fala da importância dessa representatividade de cada porção da população brasileira, né? Então, cada porção da população brasileira tem que estar representada nos espaços de tomada de decisão para que a gente tenha esse cuidado especial com cada um. Porque, querendo ou não, é muito difícil você atender a algo se você não vivencia aquilo. Sim. E ainda nisso, nessa questão de vivenciar, tem também a questão que acho que a própria Sônia Guajajara está encabeçando, tá dando uma importância para isso, que é a preocupação com os indigenistas, né? As pessoas que trabalham que não são indígenas, mas que trabalham com essas comunidades, com esses povos. E inevitável a gente lembrar também da situação do Dom e do Bruno, né? Que estavam nessa situação e estavam nesse meio, né? Trabalhavam com isso, faziam um trabalho importante para essas comunidades e acabaram sendo assassinados aí de uma maneira covarde, né? Brutal, né? Uhum. E quantos outros não tiveram nesse meio, não só indigenistas como ambientalistas, né? Exatamente. Acabaram morrendo, protegendo, né? Tentando proteger os ambientes e os povos indígenas. Então, muito ligado também a essas questões das atividades ilegais que a gente comentou aqui. Por isso que a gente precisa de um combate mais efetivo socioambiental, né, para os problemas socioambientais que a gente tem, para que esse tipo de coisa, essa violência no campo, essa violência nos territórios, deem uma cessada para que a gente possa avançar, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui, não sei se vocês compartilham disso também, mas quando eu procuro por concurso público para biólogo e surgem essas vagas, né, ICMBio, IBAMA, que é para fazer esse serviço de fiscalização contra desmatamento, essas coisas, eu confesso que eu fico com medo de prestar, viu? Porque o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas, né? Então, às vezes você vê um cargo, pô, que é legal, você trabalhar no meio da mata, que é o meu sonho, né? Ser pago para ficar no meio do mato. Mas você corre esse risco, né? De você entrar num embate ali e acabar levando a pior, né? Sim. Ainda é muito conflito ruralista envolvido. Uhum. E realmente
é uma situação arriscada, assim. Você pega, por exemplo, os agentes do IBAMA, é muito possível que você, se você presta um concurso para o IBAMA, você acabe entrando em algum momento em algum tipo de conflito, né? Uhum. Porque o IBAMA lida diretamente com esse tipo de assunto. Então, eu endosso aí a sua fala, Flávio, que realmente, eu não sei, abriu esses tempos, né, o concurso para o ICMBio. Sim. Eu não lembro se abriu para o IBAMA, vocês lembram? Aham, para os dois. Abriu, sim. Eu lembro que eu tive essa conversa com os colegas de laboratório e o pessoal, alguns com esse mesmo pensamento, né, de um pouco de receio de prestar por conta disso. E de fato, esses conflitos, tem como é que chama? A associação, se não vou lembrar, que lançou ano passado, ele lança todo ano, né? A porcentagem de conflitos de terra, por terra, né? Uhum. No ambiente rural, assim. E os conflitos nesses últimos 3 anos foram um dos maiores. Assim, você fica realmente bem apreensível de lidar com isso, né? Eu ficaria, pelo menos. Não é à toa, né, que Com os certeza. conflitos cresceram tanto nesses últimos tempos aí, né? A gente sabe muito bem o motivo disso. E ainda que agora as coisas estejam mudando, né? Alguns estados no Brasil são muito violentos, né, para ambientalistas, né? Acho que nem a gente não tem necessidade de dizer quais são esses estados, né? Vai que tem um pessoal que fica chateado com a gente aí. Mas alguns estados são mais violentos, né, com ambientalistas e o Brasil é um dos países, não sei se é o que mais mata, mas é um dos países que mais mata ambientalistas, então é perigoso, né? E é chato também porque por esse motivo com certeza afasta profissionais qualificados para o cargo, né? Uhum. Com certeza. Eu lembrei o nome da comissão, é Comissão Pastoral da Terra. Ai. Mas eu lembro até na graduação o professor comentar assim que ele não indicava a gente prestar certos tipos de concurso, assim, mesmo em regiões tidas como mais violentas, porque de fato é um risco. E principalmente, por exemplo, quando você pensa no contexto feminino, né? Nossa, Não sei, eu morei pouco tempo, assim, morei 6 meses em Rondônia e de fato, assim, tive muitos problemas em relação à aceitação no ambiente profissional, assim, de campo, sabe? Sim. Biologia de campo já é um desafio para a mulher Mas, com por si certeza. só. Dependendo do lugar. Então, é algo a ser considerado, assim, a segurança do profissional, né? Eu espero que isso melhore bastante nos próximos anos aí, para que a gente possa, como o Flávio falou, ter profissionais qualificados nessas áreas e nos locais que mais precisam, né? Você pega a Amazônia Legal, por exemplo, tá dentro de um dos estados que mais tem conflito. Exatamente. Sim. Bom, o último tópico que a gente tem dessa conversa aqui é a respeito da CNPq, né, que agora tem como presidente o Ricardo Galvão. Bom, não votei no Ricardo Galvão nessa última eleição, mas torci muito para que ele fosse eleito, né? Acho que também seria uma reparação para ele, né? Inclusive, acho lamentável ele não ter sido eleito e o Ricardo Salles ter sido eleito, né? Isso mostra muito da relação do brasileiro com o meio ambiente, na minha opinião, né? E o Ricardo Galvão fazia um trabalho espetacular no INPE ali, teve aquele embate com o Bolsonaro, tal, no início do governo ainda, né, com a divulgação de dados sobre desmatamento, né, e enfim, ele não foi eleito, mas agora tá num lugar que eu acho que de direito dele, de merecimento, né, e presidindo a CNPq. Então eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam sobre isso, se é um nome à altura ao cargo, se o cargo é à altura do nome, o que vocês acham? Olha, hoje tá mais pra segunda opção, hein?
Eu acho que até queria que ele alçasse voos maiores, assim, porque, de fato, para quem não lembra, o Ricardo Galvão, ele foi exonerado, né, Uhum. do antigo cargo, mostrar de fato o que estava acontecendo ali com o desmatamento, principalmente na Amazônia. Então, assim, ele é uma pessoa mais que qualificada, não tem nem o que falar sobre o Ricardo Galvão. E as expectativas são bem altas com ele agora no CNPq, para falar a verdade, viu? Eu tive um encontro recentemente com ele na USP, foi muito massa, assim, ele foi dar uma... Foi presidir uma mesa redonda lá na semana, no encontro de pós-graduação da USP e foi muito legal, assim, porque de fato ele tem essa visão da ciência como algo estratégico para o desenvolvimento, ele tem essa visão de cientista mesmo, né? De entender a importância da ciência, a importância do fomento às diferentes áreas da ciência, desde a ciência básica à ciência aplicada. Então, as expectativas é que ele realmente consiga, espero que ele tenha forças, né, para conseguir trazer mais investimentos e mais projetos até interdisciplinares ali chamadas, né, do CNPq, que é muito comum, a diferentes áreas da ciência. Então, ele teve, inclusive, um papel legal nessa pressão para o aumento de bolsas. A gente teve, Sim. finalmente, né, Isa? Finalmente, mês que vem, hein? Tô esperando na minha conta. Mês que vem, ó. O dia 5, galera, nunca foi tão aguardado pelo pobre pesquisador. Se dia 5 não tiver lá, já vai ter pneu queimado. Acho que a galera ficou tão feliz, pulou o carnaval, já gastou toda a bolsa. Então, assim, É, vai ser muito aguardado, né? Sim. Eu acho interessante também essa retomada em todos os quesitos que a gente comentou hoje, não só nessa questão do CNPq, essa retomada de gente qualificada e da área para presidir seus respectivos departamentos, que foi uma coisa que chocou, pelo menos para mim, no início do governo passado, foi essa questão de tipo, colocar pessoas absolutamente desqualificadas para os seus cargos. Uhum. Sim. Que não era uma coisa comum de se ver, não, pelo menos não tão escancarado quanto foi. E agora a gente está tendo essa retomada e eu acho também que é importante a gente pegar firme nessa questão da pesquisa no Brasil, que está bem abandonado. E eu acho que a pandemia mostrou muito como é que a nossa população está muito afastada da pesquisa e como a academia está afastada da sociedade como um todo, e por isso que a gente tem uma grande parcela de pessoas negacionistas. E eu acho que esse novo incentivo aí, ou pelo menos esse ar de incentivo que está por aí, não sei se realmente vai vir a se concretizar, mas acredito que sim, incentivo à pesquisa nacional, ele tende a trazer uma esperança nesse quesito. é uma alavancada que a gente estava esperando há muito tempo, né? Quem sabe agora Sim. a gente vai conseguir fazer pesquisas de melhor qualidade. A gente tem tanto pesquisador bom, né? Sem financiamento. Pois é, então a gente acaba até perdendo, né? Esses Sim. pesquisadores e por falta desse incentivo. Então, quem sabe agora a gente começa a fazer realmente a ciência que a gente sabe fazer. Sim, e ser valorizado por isso, né? Sim. Porque nesses últimos 4 anos não foi só uma desvalorização, foi uma destruição Foi. moral do pesquisador mesmo, de Total. desmoralizar total a ciência, balbúrdia, né? Uhum. Vagabundo, enfim. Exatamente. Eu vejo também que é um ponto positivo, que ainda é um pouco tabu na área da ciência, é o envolvimento de cientistas na política, né? Sim. Porque a gente tem que pensar que o espaço político é aquilo que a gente falou, ele tem que ser representado por diferentes parcelas da população, e os cientistas é uma delas. E eu vejo isso como bons olhos, entendeu? Eu acho que você ter cientistas, inclusive tem aquele grupo, né, cientistas engajados, eu acho que ter cientistas com esse olhar também para a política
traz benefícios para a pesquisa em si, para a ciência em si, porque consegue aumentar a pressão, consegue representar a gente, os nossos ideais, o que a gente precisa para desenvolver uma pesquisa científica, esses espaços de poder. Então, assim, o Ricardo Galvão também acaba representando um pouco disso, sabe? Um pouco da ciência nesses espaços de tomada de decisão. E, inclusive, assim, ele está no CNPq, mas a gente também precisa de pessoas muito bem qualificadas nos outros órgãos que a gente tem aí que também influencia a ciência, como a CAPES, né? Enfim, a gente tem agora no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia pessoas que pensam um pouco mais nessa valorização da ciência e espero aí também que consigam trazer não só o aumento da bolsa, mas também o aumento de fundos aí de reserva para pesquisa, né? Porque uma coisa que a gente tem, que eu acho importante levantar, é que não adianta a gente ter uma bolsa ali, quando tem, né? Uma bolsa de pesquisa, e não ter financiamento para você desenvolver a sua pesquisa. Sim. Isso acontece muito, assim, pesquisadores tendo que tirar do próprio bolso para fazer coleta de campo, para comprar, enfim, equipamentos e coisas do tipo para desenvolver a pesquisa. A sociedade precisa mudar o olhar que ela tem desses jovens pesquisadores para pessoas que desenvolvem inovação, para pessoas que desenvolvem ali um conhecimento mais que útil para a sociedade. Sim. Pois é. E ainda a respeito das bolsas, né? Continuam sendo valores baixos, assim, pelo tanto de produção que existe, né, científica, e inclusive pelo quanto o pesquisador, o estudante ali, ele fica, né, o pós-graduando, né, ele fica preso à bolsa, né, ele não pode ter nenhuma atividade remunerada, né, tem um monte de obrigações para entregar, não tem 13º, não tem férias, todo aquele problema, né? Então, ainda é um valor baixo pensando em tudo isso, mas dá um respiro, né? Dá uma desafogada, né? Sim. Tem muito para andar ainda, mas começamos bem, vamos falar assim. Se pensar que acabou de começar o governo e já teve esse reajuste que não tinha há muito tempo, né? É mais um setor que dá para ter uma pontinha de esperança aí, né? Sim, acabou de começar e eu lembro também quando a gente fez no Sério Sapiens a análise de plano de governo dos presidenciáveis, pelo menos dos primeiros colocados, eu lembro que o do Lula era o único que tinha plano para a ciência brasileira, para vocês terem ideia. Os outros nem falavam sobre isso. É bem isso mesmo. Então, estamos na vantagem ainda. Mas assim, eu acho que a gente nunca pode estagnar, né, ou aceitar o mínimo que seja. Eu acho que é um avanço. A gente está tendo muitos avanços em um mês de governo, mas ainda tem muito para avançar, principalmente pelo fato de que as bolsas foram reajustadas só em 40% do que deveria, né? Então, assim, o que a gente espera daqui para frente é que haja realmente um reajuste gradual e anual dessas bolsas para que o valor do pesquisador consiga se manter ao longo dos anos e não fique mais 10 anos aí tendo que chorar para ter um reajuste. Sim. E o sonho mesmo era a regulamentação da profissão cientista, né? Sim. Fosse considerada uma profissão e que a gente tivesse salário, não bolsa. A gente sabe que isso tá meio longe, mas a meta é essa, né? Mas é uma coisa muito doida, porque até dentro do meio acadêmico, eu não sei se onde vocês estão isso acontece também, mas a gente ouve muito orientador tratando doutorando, tratando mestrando como ou infantilizando ou tratando como se fosse um favor, sabe? De você ter uma bolsa. Então, isso também é uma mentalidade muito equivocada até dentro da academia. Alguns professores ainda não vê o jovem pesquisador como o valor que ele realmente tem, né? Que é a base da ciência. Isso aí.
Beleza, galera. Então chegamos ao fim dessa conversa incrível, importante, com esse time de peso que a gente teve aqui. E antes da gente se despedir, é claro, eu deixo aqui o meu agradecimento a Gabi e a Isa e todo o pessoal do Sério Sapiens também. E dizer que, como sempre, né, as portas estão sempre abertas e gostamos demais dessa parceria de sucesso. A gente agradece muito aí o convite de vocês, é sempre um prazer estar aqui. E eu também espero que a gente faça aí, com certeza, mais outras intervenções conjuntas para mais temas. Eu acho que essa parceria tá top demais. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, adorei a conversa. Espero que essa parceria aqui seja longínqua e que a gente ainda faça vários episódios por aí juntos. O assunto não vai faltar. Até a próxima. É isso aí, sensacional. Então é isso, galera. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Deixa aí o seu feedback pra gente sobre o que você tá achando. Manda uma sugestão, crítica, elogio, sua opinião sobre temas, sobre convidados. A gente tá sempre atento. Pode mandar nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail biologismo.podcast@gmail.com. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação de Gabriele Nunes e Isadora Santief do podcast Sério Sapiens. O roteiro foi elaborado por Biologismo e Sério Sapiens e a edição e a arte por Flávio Diniz.